Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada especialista em ciências criminais pela PUC de Minas. E no vídeo de hoje eu tô aqui para a nossa revisão final para a GCM de Alfenas. Isso mesmo, prova que acontecerá nesse domingo, dia 21 de dezembro. Portanto, eu tenho aqui a função de acompanhar vocês nessa revisão de véspera, essa revisão final. Vou compartilhar os slides na tela para que a gente possa dar início, sempre seguindo as orientações gerais e a forma que a gente conduz essas revisões todas as vezes que eu vou explicar agora. Primeiro, pelas orientações gerais, então, nós tivemos 1.075 inscritos para o cargo de GCM. As provas acontecerão no domingo, dia 21 de dezembro. A gente tem abertura dos portões às 7, fechamento às 8. Isso significa que você, enquanto candidato, tem que chegar nesse espaço de tempo. Por favor, pelo bem do coração da professora, chega com antecedência, não deixa para chegar em cima da hora, vai que tem ali alguma emergência, sei lá, trânsito, acidente, a via está interditada, qualquer coisa que faz você chegar em cima da hora, você pode perder essa prova. Nós teremos 4 horas de prova e detalhe, também teremos uma redação, tá? Então vale a pena dar aquela última lida, aquela última revisada na parte de redação. E aqui na parte de conteúdo programático, o que eu quero destacar com vocês? Como de praxe, né, a gente faz aqui revisões da parte de conhecimentos específicos. Então, não vou trabalhar português, informática, raciocínio lógico, nada disso. Então, a gente vai focar nos conhecimentos específicos. E essa banca, ela fez uma divisão curiosa de matérias. Então, ela separou conhecimentos específicos, vamos dizer assim, em 2 tópicos de conteúdo. Então, nós teremos legislação e depois conhecimentos específicos de fato. Aqui em legislação, a banca direcionou 5 questões. E na parte de conhecimentos específicos, 10 questões, totalizando aí 15 questões essa junção de conhecimentos específicos, vamos chamar assim. Então, aqui em legislação, você sabe que desses tópicos que estão previstos aqui, nós teremos 5 questões. Direito administrativo, direito constitucional, direitos humanos, direito penal e legislações especiais e o Código Penal propriamente dito. Daqui de conhecimentos específicos, nós teremos 10 questões. Nós temos âmbito federal e âmbito municipal / internacional. Então, é muito conteúdo para 15 questões, para falar a verdade. Então, o que eu tentei fazer aqui? Eu não sei, de fato, a gente não consegue cravar como que a banca vai direcionar essas questões, quais tópicos que ela vai cobrar, quais tópicos que ela não vai cobrar, mas, para fins de revisão, para fins de didática, eu separei aqui pelo menos uma questão de cada tópico. Então, aqui em legislação, eu coloquei uma de administrativo, uma de constitucional, uma de direitos humanos e uma de penal e legislação especial. Aqui, na parte de conhecimentos específicos, eu tentei selecionar ali, são 10 questões, tentei selecionar ali 3, mais ou menos 3 do âmbito federal, 3 do municipal, 3 do internacional. Mas, galera, isso não está cravado, porque o que é a minha ideia aqui? É te passar a maior quantidade de conteúdos que eu consiga para que você possa revisar isso. Ah, Laura, mas às vezes você colocou uma questão aqui de administrativo e não caiu administrativo na prova. Beleza, mas se está previsto no edital, eu prefiro tentar te ajudar com pelo menos uma questão de administrativo do que deixar passar e aí amanhã cair na prova. Beleza? Então, muito cuidado aqui. Feito esse aviso, vamos para as questões, vamos iniciar. Questão 1. O exercício da atividade administrativa por pessoas distintas do Estado é feito pela administração pública indireta, também chamada de descentralizada. Nesse caso, ocorre a transferência da titularidade do serviço para o novo ente criado, o que se dá por meio da outorga. Nesse contexto, são órgãos da administração pública indireta, exceto alternativa A, autarquias, B, empresas públicas, C, ministérios e D, fundações. Galera, eu tentei, na medida do possível, colocar realmente questões da banca IBGP, que é a banca responsável por esse concurso. Óbvio que, às vezes, uma ou outra não tem uma questão daquele tópico e eu quero revisar mesmo assim, aí eu coloco uma questão, porque eu acho que pode cair. Mas, via de regra, questões da banca IBGP, ok? Como que vai funcionar? Eu vou ler a questão e já vou partir para a resolução. Então, obviamente, a gente não está ao vivo, né? Eu não estou aqui no presencial com vocês também. Então, eu não vou dar um tempo, senão o vídeo vai ficar aí muito longo a troco de nada. Então, eu terminei de ler a questão, você aí na sua casa pausa o vídeo, resolve, de repente lê de novo, cronometra ali 3 minutinhos, que é mais ou menos o tempo de cada questão, finalizou, dá play que eu já vou estar resolvendo com vocês. Dito isso, essa primeira questão, gabarito na tela,
Letra C, atenção, eu estou falando da administração pública indireta. Agora é a hora de você colocar em prática a diferença de desconcentração e descentralização. Dito isso, quando a gente fala em administração pública indireta, automaticamente você sabe que são as autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Isso eu estou falando de administração pública indireta. Então, ele está pedindo exceto, ele está pedindo aquela que não integra a administração pública indireta. Eu já elimino a autarquia, que eu sei que é. Eu já elimino as empresas públicas e as fundações. Sobra somente o ministério. Lembra que na descentralização eu mudo ali o órgão. Aqui no caso do ministério, eu tenho uma desconcentração. Então eu tenho, por exemplo, o Ministério da Saúde. Tudo bem, mas a saúde continua sendo uma responsabilidade do Estado, do governo federal, dos municípios. Eu desconcentrei, eu não descentralizei. Portanto, alternativa letra C, ministérios não são órgãos da administração pública indireta. Beleza? Questão 2. A Constituição da República Federativa do Brasil assegura um conjunto amplo de direitos e garantias fundamentais ao indivíduo. Acerca dos direitos e garantias fundamentais assegurados pelo texto constitucional brasileiro, é incorreto afirmar que: alternativa A, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. B, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. C, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. E D, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Galera, aqui ele está pedindo a incorreta, aquela que está errada, gabarito na tela, letra D, ok? Olha só, quando a gente olha lá para o artigo 5º da Constituição, de fato é livre a manifestação do pensamento e não é permitido o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Não é necessário autorização, mas sim aviso, prévio aviso. Qual que é o erro aqui? Cuidado, tá? Na minha opinião, é uma questão que pode gerar ali uma dúvida. De repente, você lê ali mais rápido, você ficaria na dúvida. Vamos ler juntos o artigo 5º aqui. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Está incompleta. Aí tem alguém que fala assim, mas questão incompleta não é errada. É sim. É sim, porque olha só. Quando eu falo de uma associação ser compulsoriamente dissolvida, não basta decisão judicial. Não basta. Eu preciso aqui, do trânsito em julgado. Se eu pego ali uma decisão judicial e falo, vamos dissolver essa associação, a associação vai olhar e falar, não, mas espera aí, não transitou em julgado ainda, não vai dissolver nada. Então, questão incompleta é errada, sim, gabarito, letra D. Questão 3. Assinale a alternativa que não apresenta características dos direitos humanos. Alternativa A, relatividade, indivisibilidade, historicidade. B, irrenunciabilidade, prescritibilidade e universalidade. C, interdependência, cumulatividade e essencialidade. D, inexauribilidade, inalienabilidade e limitabilidade. Quanto A, meu Deus, até trava-línguas. Galera, características dos direitos humanos. Alternativa correta, letra B, porque é justamente a que está errada. Ele pede para você assinalar aquela que não apresenta características. Irrenunciabilidade, beleza. Universalidade, beleza. Mas os direitos humanos são imprescritíveis. Eu não posso renunciar. São universais. Lembra? Direitos humanos são universais. Lá do ramo do direito internacional, aquelas regras que valem para todo mundo. Mas são imprescritíveis. O seu exercício não prescreve. Eles podem ser invocados a qualquer tempo. Ok? Todas as outras características estão corretas do ponto de vista dos direitos humanos. Sem dúvidas aqui.
Tranquilinho? Atenção, tá, gente? É um edital que trouxe a parte de direitos humanos bem pesada, ok? Com bastante conteúdo, então fiquem atentos. E é uma banca que gosta de cobrar direitos humanos. Questão 4. São requisitos básicos para investidura em cargos públicos nos termos da Lei Municipal número 2.694 de 95, exceto Estatuto dos Servidores. Alternativa A, ser brasileiro nato. B, gozo dos direitos políticos. C, aptidão física e mental. Ou D, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Qual desses requisitos aqui está incorreto do ponto de vista do Estatuto dos Servidores do município de Alfenas? Galera, gabarito letra A. Para você ser investido em um cargo público, você... Só colocar aqui, para aqueles que quiserem revisar, artigo 9. Você, de fato, tem que estar em dia com seus direitos políticos. Você tem que apresentar aptidão física e mental. Você tem que apresentar o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Pode ser nível médio, pode ser nível superior, tá tudo bem. Só que você não precisa ser brasileiro nato. Isso aqui tá errado. O que o município vai te exigir é a nacionalidade brasileira. Não o fato de você ser brasileiro nato, ok? Todos os requisitos, todos os outros requisitos, perdão, estão corretos. Questão 5. O Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, prevê o Código Penal. O artigo 13 do referido decreto-lei versa sobre a relevância da omissão. Sendo assim, o texto de lei afirma que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Exceto, alternativa A, presenciou ou tomou ciência do fato e que tenha condições para impedir o resultado. B, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. C, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. D, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, para a gente fechar essa parte de legislação, questãozinha de direito penal, a parte de omissão, ou, mais especificamente, quando a omissão será penalmente relevante. Galera, gabarito... Opa, travou. Gabarito letra A. Olha só, eu quero exceto... Eu quero aquela hipótese em que a omissão não será penalmente relevante, em que você não vai responder por ter sido omisso. Quando a gente lê o artigo 13 juntos, olha só. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir, tudo lindo. O dever de agir incumbe a quem? Alternativa A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Já é aqui a B. Já tenho que eliminar. Por quê? Porque está certa e a questão está pedindo errado. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Já eliminei a C. Por quê? Porque a C também está certa. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Já eliminei a D. Portanto, a única que está fora aqui é a A. E percebam, ó, presenciou ou tomou ciência do fato e que tenha condições para impedir o resultado. Isso aqui está errado. Laura, mas eu confundi, olhando assim, parece que tá certo. Ó. Você presenciou, tomou ciência do fato e tem condições de impedir. Imagina o seguinte situação, quer ver como que não é? Como tá errada? Imagina que você mora num condomínio e o seu vizinho de porta é professor de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, tem academia, beleza. E o seu outro vizinho de porta, num determinado dia, começa a agredir a esposa. Você pega o telefone, você liga, denuncia, a polícia vai lá e prende esse vizinho. Aí a polícia olha e fala, mas teu vizinho aqui do lado, ele não estava em casa? Ah, não, ele estava em casa. Aí o que ele faz? Ah, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Opa, peraí. Faixa preta de jiu-jitsu. Ouviu a agressão e não fez nada, não derrubou a porta, não entrou no apartamento do outro, não tirou... Ah, não, então eu vou levar preso os dois. Eu vou levar tanto o agressor quanto o professor de jiu-jitsu. Gente... Errado. O direito penal, e perceba que aqui a gente não está falando de moral, a gente está falando de direito penal. Ele vai deixar muito claro que a omissão, o fato de você se omitir, só vai ter consequências penais, você só vai ser punido por isso na esfera penal se for em uma dessas 3 situações que eu acabei de riscar. Se você tiver por lei uma obrigação de cuidado, se você assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou se você mesmo, com o teu comportamento, criou o risco.
Qualquer outra hipótese não tem relevância do ponto de vista do direito penal. Beleza? Bora lá, questão 6. Agora entrando aqui naqueles tópicos de conhecimentos específicos propriamente dito, com 10 questões. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é de competência dos municípios, exceto alternativa A, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. B, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. C, manter com o recurso técnico e financeiro do município programas de educação infantil e de ensino fundamental. D, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Novamente, a questão pede aqui aquela que está incorreta, aquela que não é uma competência do município. Galera, gabarito, letra C. Legislar sobre assuntos de interesse local. Opa, local é competência do município, tá certo? Criar, organizar e suprimir distritos também tá certo. Ah, Laura, mas observar da legislação estadual? Exatamente, eles vão observar a legislação estadual, mas é competente o município para criar e suprimir distritos. Não vai vir um estado e vai falar, ó, naquele município cria o distrital. Não. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União serviço de atendimento, tá correto. É, de fato, uma competência do município. Agora, qual que é o erro aqui da C? E cuidado, significa que a questão trabalha a letra da lei, isso pode aparecer na tua prova. A banca gosta disso. Vamos lá. Artigo 30, inciso 4º da Constituição Federal. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil. Então, não é que vai manter com o recurso técnico e financeiro do próprio município. Olha aqui como que a Constituição coloca, ó. É esse termo, cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Beleza? Artigo 30, inciso 4º, questão de letra de lei. Questão 7. Pedro gostava de assistir a vídeos e ver fotos com cenas de sexo envolvendo crianças, mas nunca teve coragem de praticar nenhum ato libidinoso contra nenhum menor de idade. Contentava-se em assistir aos vídeos e às imagens que ele baixava na internet, salvava no seu computador e de vez em quando trocava com outras pessoas interessadas. Considerando o caso de Pedro, é correto afirmar que deverá ser tomada a seguinte medida. Alternativa A, Pedro não pode ser preso, pois não cometeu crime algum, já que não materializava nenhuma das condutas que ele assistia nos vídeos. B, Pedro pode ser preso, pois comete o crime de estupro de vulnerável na modalidade tentada, uma vez que não chega a praticar ato libidinoso em desfavor de nenhuma criança. C, Pedro está cometendo infração administrativa e pode ser multado, mas não preso. E D, Pedro pode ser preso, uma vez que está praticando o crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Galera, então, questãozinha aí de ECA, gabarito, letra D. Olha só, vamos indo pelos conhecimentos mais básicos. Isso não é crime. Alternativa A, Pedro não pode ser preso porque isso não é crime algum. Galera, tudo bem que a nossa sociedade já está um pouco problemática, mas falar que isso aqui não é crime, se isso aqui não é crime, eu não sei o que vai ser crime na sociedade. B, Pedro pode ser preso, pois comete o crime de estupro de vulnerável. Não tem conjunção carnal aqui. Não tem constrangimento aqui. Ah, mas é na modalidade tentada. Lembra do conceito de tentativa, que é quando o agente quer prosseguir na execução e quer alcançar o resultado e não o faz por uma situação adversa, por algo fora da vontade dele. Então, se eu não tenho aqui conjunção carnal, não vou falar em estupro de vulnerável, ok? Pedro está cometendo infração administrativa e pode ser multado, mas não preso. Aqui poderia gerar uma dúvida, mas vocês estão revisando, vocês sabem que isso é o crime do artigo 241B do ECA. Para aqueles que querem revisar, vamos ler juntos aqui, ó. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, ou tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. É crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não está previsto lá no Código Penal, mas é crime do mesmo jeito.
Beleza? Questão 8. É correto afirmar que se encontra em estado de necessidade quem? Alternativa A, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem usando moderadamente dos meios necessários. B, pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. C, comete o fato sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico. E D, atua através de ação ou omissão compelido por coação moral irresistível. Galera, gabarito na tela em 3, 2, 1. Letra B, finalmente uma questão pedindo a correta, né? Quando eu quero o conceito de estado de necessidade, é a alternativa B. Salvar de perigo atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar. Artigo 24 do Código Penal. Ah, Laura, mas e repele injusta agressão atual ou iminente? Cuidado, a gente já eliminava aqui, porque esse é o conceito de legítima defesa. E aqui nós temos, lembrando, estado de necessidade excludente de licitude. Ok? Artigos 24 e 25, se eu não me engano, do Código Penal. Aqui, a gente está falando de excludente de culpabilidade. Outra coisa, hein? Não vai confundir. Então, você já eliminava a C, já eliminava a D, poderia ficar em dúvida entre a A e a B, mas aí você vai lembrar que repele injusta agressão atual ou iminente é legítima defesa. Para ser estado de necessidade, você tem que procurar salvar de perigo atual que não provocou nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Beleza? Seguindo aqui, questão 9. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, assinale a alternativa correta, aquela que está certa. Alternativa A, os atos que importem enriquecimento ilícito, que causem prejuízo ao erário ou que atentem contra os princípios da administração pública, podem ser punidos se o agente agir de forma dolosa ou culposa. B, as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa podem ser propostas até 10 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função, de confiança e dependendo da extensão do dano à ação é imprescritível. Tá aqui o acento no lugar errado. C, a Lei de Improbidade Administrativa define que recebida a petição inicial será o réu condenado. E por fim, letra D, na fixação das penas previstas nessa lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Galera, utilizando com base, tá, a Lei de Improbidade Administrativa. Gabarito na tela, letra D, na fixação das penas, para o juiz atribuir uma penalidade, ele vai levar em conta a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido. Vamos voltar alternativa por alternativa. A letra A estava correta, estava perfeita. Até chegar no fim, que ela fala que podem ser punidos se o agente agir de forma dolosa ou culposa. A Lei de Improbidade Administrativa coloca como requisito, como elemento o dolo, a má-fé. Eu não vou falar em conduta culposa a ser punida pela Lei de Improbidade Administrativa. Então, eu já eliminava A. Qual que é o problema da B? Artigo 23, para aqueles que quiserem revisar esse conteúdo. As ações podem ser propostas até 10 anos. Negativo. O prazo de prescrição é de 8 anos. Meu Deus, isso aqui é um N. Beleza? A gente já eliminava a B. A C também, presta atenção, aqui a gente podia ir pela lógica. Ó. A Lei de Improbidade Administrativa define que recebida a petição será o réu condenado. Ele não vai ser processado? Vai ter processo, ele não vai ter direito a ampla defesa, contraditório? Não, recebeu a petição, já está condenado. Eu falei que você cometeu improbidade administrativa, automaticamente você já está condenado. Galera, óbvio que não. Recebendo aí a petição inicial, a gente vai ter o processo. Ele vai ser intimado a se defender, ele não é condenado logo de cara. Beleza? Questão 10. Olhando agora um pouquinho a legislação municipal. São princípios mínimos de atuação da Guarda Municipal de Alfenas e de seus agentes, exceto. Alternativa A, proteção de direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas.
B, a preservação da vida, a redução do sofrimento e diminuição das perdas. C, o compromisso com a evolução econômica da comunidade. Ou D, o uso progressivo da força. Aqui até facilita para a gente, porque a lei municipal, que vai disciplinar a guarda de Alfenas, ela traz aí um Ctrl+C, Ctrl+V do Estatuto Geral das Guardas. Então fica até mais fácil da gente resolver. Gabarito, galera, letra C. Lembra do C3PU. Ok? Dentro aqui, que é o mnemônico para vocês lembrarem, os princípios mínimos de atuação da Guarda Municipal. Proteção dos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e liberdades públicas está correto. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas está correto. O terceiro P, que não está aqui, mas só para a gente revisar, é o patrulhamento preventivo. Cuidado, não é ostensivo, não é preventivo. Uso progressivo da força é o usinho aqui, tá tudo certo. Só qual que é o problema? Não é compromisso com a evolução econômica da comunidade. É compromisso com a evolução social. Cuidado, a BANC, apesar de ser uma questão inédita, tá? Que eu formulei aqui. Todas as questões de legislação municipal aqui, galera, são inéditas, tá? Eu formulei justamente para que vocês possam aí praticar essa legislação que eu acredito que vai estar na prova. Mas cuidado, a BANC BGP gosta dessas questões que trocam uma ou outra palavrinha, então fiquem atentos. Questão 11. Assinale a alternativa abaixo que indique corretamente a ocorrência que gere um desconto de 40% na gratificação de atividade de risco, com base na Lei Municipal 5.306 de 2024. Alternativa A, descumprimento de norma de trabalho ou determinação superior. B, apresentar-se injustificadamente em desalinho com o uniforme fora do padrão. Faltou um ozinho aqui, ó. Em mau estado de conservação ou em desacordo com determinação. C, deixar de preencher todos os campos do diário de bordo do veículo, inclusive no que se refere a eventuais avarias. E D, atraso injustificado na execução de atividades designadas pelo superior hierárquico. Galera, mais uma questão de legislação municipal, tá? Temos várias leis municipais previstas no edital. E essa lei em específico, atenção aqui porque ela é bem recente, tá? E ela vai tratar justamente da gratificação de atividade de risco, tá? Então, um tópico aí extremamente relevante. E eu até abri aqui, tô para ler aqui com vocês. Eles têm um anexo, a lei municipal tem um anexo, que ela vai trabalhando descontos na gratificação de atividade de risco. Então, olha que interessante, é uma lei que prevê essa gratificação, só que na mesma legislação ela fala assim, olha, a gente vai disponibilizar uma gratificação, mas se você cometer alguma infração dessas, você vai ter um desconto. Então, é como se é de fato um benefício essa gratificação, portanto, você tem que seguir na linha, digamos assim, para não perder. E aqui, especificamente na lei, nós temos somente duas situações que vão gerar um desconto no valor de 40%, na porcentagem de 40%. Gabarito na tela, letra D, ok? Uma delas é o atraso injustificado na execução de atividades designadas pelo superior hierárquico. Se acontecer isso com você, você vai olhar essa gratificação maravilhosa e vai ter um desconto de 40%. Todas as outras não estão erradas. São, de fato, possibilidades que vão gerar desconto. O que muda é o percentual. Então, por exemplo, descumprir norma de trabalho ou determinação superior gera um desconto de 60%. Apresentar-se injustificadamente em desalinho, com uniforme fora do padrão, 50% de desconto na gratificação de atividade de risco. Deixar de preencher todos os campos do diário de bordo, inclusive no que se refere a eventuais avarias, novamente, 50% de desconto. Ok? Galera, é uma lei municipal curtíssima, é recente e é pertinente, então fiquem de olho. No caso aqui, gabarito, letra D, o fato do servidor se atrasar injustificadamente na execução de atividades designadas pelo superior vai gerar um desconto na gratificação de atividade de risco de 40%. Beleza? Questão 12, trabalhando agora Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei Federal 3.022. A Lei Federal 3.022, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Tal lei prevê como sendo competência específica das guardas municipais, exceto alternativa A, exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. B. Estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos por meio da celebração de convênios ou consórcios com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. C. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Por fim, letra D, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Isso aqui, cara, eu vejo muito isso em prova, muito esse tipo de questão. Galera, gabarito, letra D. Olha só, a banca está te pedindo uma competência específica. Competências específicas são várias. Proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município é competência, está previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais, mas é competência geral. Só tem essa. Só tem essa. Então, não confundam. Competência geral, proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Depois a gente olha para os verbos, ó. Exercer as competências de trânsito, está correto, está previsto no Estatuto Geral dos Guardas Municipais. Estabelecer parcerias também. Atuar mediante ações preventivas também. Aqui todas são competências específicas. A única aqui que está incorreta é a proteção de bens, serviços, logradouros públicos e instalações. E não é porque não existe, mas é porque é uma competência geral e não uma competência específica. Beleza? Vamos lá. Questão 13. Sebastião Vitorino foi abordado por policiais em seu veículo particular. Após realizar busca em seu veículo, os militares encontraram no porta-malas uma espingarda calibre 28 carregada com munições para caça. Sebastião havia ganhado a arma do avô há muitos anos e não possuía qualquer registro ou permissão para transportar esse armamento. Nessa seara, em desfavor de Sebastião, é correto afirmar que deverá ser tomada a seguinte medida. Alternativa A, Sebastião será preso e conduzido até a delegacia em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no Estatuto 14, no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento. B, Sebastião será detido e levado até a autoridade policial em razão do cometimento do crime de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 12 da Lei 10.826 de 2003. C, Sebastião será flagrado em razão de contravenção penal. E D, Sebastião será liberado no local considerando que a arma de Sebastião tem origem idônea. Então, questãozinha aí de Estatuto do Desarmamento. Galera, acompanha aqui a linha de raciocínio comigo. Gabarito, letra A. Eu ia falar letra B. Letra A. Olha só. Primeiro, não é uma contravenção penal, ok? Toda vez que a questão trouxer a questão de arma, munição, não é contravenção penal. Vai estar no âmbito do Estatuto de Desarmamento da Lei 10.826 de 2003. Sebastião será liberado no local considerando que a arma tem origem idônea. Galera, no Brasil não é liberado para as pessoas o porte, a posse de arma. Só em algumas situações específicas. Então, se fosse um país liberado, você poderia ter arma, andar, independente de qualquer coisa. Você vai lá e compra. Aí sim, teria importância, seria a única importância a arma ter origem idônea. Mas agora, você imagina, você não pode entrar no supermercado, por exemplo, para fazer compra, armado, com uma espingarda, e falar, não, mas é que é do meu avô, eu sei de onde veio. Continua a conduta sendo proibida da mesma forma. Então, aqui a gente já eliminaria duas questões. E perceba que é uma marca dessa banca, essa possibilidade de ir eliminando ali algumas alternativas. Às vezes ela vai trazer algo bem óbvio que a gente já consegue eliminar. Nesse caso, o crime é de porte ilegal de arma de fogo. Porte. Artigo 14. Olha só, vamos ler juntos. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar a arma de fogo. São todos os verbos que estão previstos no artigo 14. Aqui, você concorda comigo que seria um caso de posse se a arma tivesse guardadinha lá na casa, lá no quarto, trancada, você não tem autorização, você não pode, mas aí sim seria um crime de posse. Essa arma viu a luz do dia, passa a ser porte. Olha aqui, ó, ele está transportando, ele está andando com isso, ó, como que é o verbo, ó? Transportar, é crime de porte ilegal de arma de fogo. Tranquilo? Maravilha, questão 14, mais uma de direitos humanos. De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, é correto afirmar que, alternativa A, em alguns casos é permitida a pena de morte ser aplicada a delitos políticos e delitos comuns, desde que conexos com delitos políticos. B, toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. C, as torturas e as penas cruéis podem ser liberadas por autoridades judiciárias. E D, os processados não precisam ficar separados dos condenados, mas devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. Volto a destacar, é um edital que traz bem, assim, bastante conteúdo de direitos humanos, bem marcado no edital essa parte de direitos humanos. Coloquei aqui uma questão de característica de direitos humanos em si, uma de Pacto de São José da Costa Rica, mas poderia ter colocado a Declaração Universal de Direitos Humanos, que está previsto no edital também. Dito isso, para a gente revisar, gabarito na tela em 3, 2, 1. Galera, gabarito letra B. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Vamos olhar alternativa a alternativa, e eu trouxe junto aqui São José da Costa Rica para que a gente possa ir observando. Olha só. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela permite a pena capital, tá? Então aqui estamos falando de pena de morte. Então ela permite para delitos mais graves, mas é vedada, é proibida a sua aplicação em delitos de natureza política ou delitos comuns conexos com aqueles, ou seja, com delitos políticos. Então aqui quando eu falo que em alguns casos é permitida a pena de morte para delitos políticos ou delitos comuns que sejam conexos, eu estou falando o contrário do que está no Pacto de São José da Costa Rica. Lá está falando que isso é vedado, que isso é proibido. A alternativa B, que é a correta, toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Mas olha a letra C. As torturas e as penas cruéis podem ser liberadas. Galera, eu sempre dou esse exemplo na aula. Direitos humanos é amplo. Desconfia quando você vê uma questão assim, pode ter escravidão. Ninguém será submetido à tortura, exceto em tal caso. Não, não tem exceto. Olha como que o Pacto de São José da Costa Rica trata esse assunto. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Ponto final. Não tem e se, não tem exceto, não tem talvez, não tem nada. Então a gente elimina C, tá errado. D. Os processados não precisam ficar separados. Galera, o Pacto de São José da Costa Rica determina que os processados devem ficar separados. Nem pode. Se der, separa. Não. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, a ser submetidos a tratamento adequado à sua condição pessoal de não condenados. Beleza? Então, a gente eliminava aqui, só ficava mesmo a letra B. Para fechar a questão 15, é correto afirmar que o Estatuto da Pessoa Idosa é um diploma normativo destinado a regular os direitos assegurados às pessoas que possuam? Alternativa A, idade igual ou superior a 60 anos. B, idade igual ou superior a 65 anos. C, idade igual ou superior a 70 anos. Ou D, idade igual ou superior a 60 anos se mulher e 65 anos se homem. Galera, para fechar, uma questão de Estatuto da Pessoa Idosa. Galera, para fechar então, gabarito na tela, letra A. Artigo 1º do Estatuto da Pessoa Idosa, lá no comecinho, é instituído o estatuto destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, ok?
não é 65 aqui, a gente vai falar em 65 anos para gratuidade no transporte público. Não é 70 anos. E eles não diferenciam no Estatuto da Pessoa Idosa mulher e homem, tá? Isso aqui é lá no direito previdenciário, isso aqui é lá no INSS que vai diferenciar para a aposentadoria. Para fins de Estatuto da Pessoa Idosa, gabarito letra A, idade igual ou superior a 60 anos. Pessoal, finalizamos aqui a nossa revisão. Conforme previsto no edital, 15 questões, 5 de legislação e 10 de conhecimentos específicos, totalizando 15 questões. Eu entendo que ainda muitas questões ficaram de fora, muitos tópicos. Eu entendo que a gente poderia ter utilizado outra legislação, caberiam outras questões, mas o fato é, a mesma dificuldade que eu tive para montar a revisão, que eu olhei esse conteúdo extenso de assuntos e falei, caramba, eu tenho 15 questões, o teu examinador também vai ter. Então perceba que a gente chega para a prova, às vezes com uma questão de cada tópico. Só que a gente tem, por exemplo, no conteúdo programático, muito conteúdo de direito penal. Então eu não vou ficar surpresa se aparecerem 3 questões, por exemplo, de direito penal. Beleza? Então a ideia aqui foi te entregar alguns pontos, algumas dicas finais, algo que pode salvar uma questão sua na hora da prova. Beleza? Dito isso, eu desejo a todos uma boa prova. Vocês possam ter calma, ter tranquilidade. Eu sei que a ansiedade bate, é normal, mas que vocês entendam que a prova é só isso, tá? É só uma prova, fica tranquilo. Se você passar 10, se você não passar, tem muitas outras provas. Não coloque um peso em você que você não precisa, tá? Todo mundo já vai colocar um peso em você. Não faça isso você também. Desejo a todos uma boa prova, que Deus abençoe vocês, que vocês consigam ter tranquilidade, que vocês consigam aplicar aquilo que vocês aprenderam. Ainda assim, se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu não sei se vai dar tempo de responder, mas, né, utilizem aí o material. Olhando, Laura, eu resolvi aqui as questões com você, caramba, acertei 11 de 15. O que eu faço agora? Olha as matérias dessas 4 que você errou. Ah, você errou direitos humanos? Dá uma revisada. Poxa, errei uma questão aqui de Estatuto da Guarda Municipal. Opa, vamos dar uma revisada, pode aparecer. Beleza, aí a revisão ali de véspera vai ficar a cargo de cada um, a depender daquilo que funciona. Eu, se fosse para dar uma dica, dar um conselho, eu faria isso. Observa os assuntos que você errou aqui, revise esses tópicos e revise os tópicos que eventualmente não deu para a gente colocar a questão. Beleza? Não se esqueçam, saindo da prova, manda mensagem para a gente, envia foto da prova também, para que a gente possa já corrigir para vocês, a gente já fazer um gabarito preliminar, pelo menos da parte de conhecimentos específicos. Certo? Pessoal, eu desejo a todos uma boa prova, vai dar tudo certo. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.